INRI é meu nome, né? Quanto à expectativa por este debate, o esclarecimento da verdade. Eu mesmo disse para o Carlos Simões, quando você foi me entrevistar lá na minha igreja, que ele, como comunicólogo e como homem público, não poderia roubar do povo o direito de julgar se eu sou ou não filho de Deus. E ele, com sapiência, organizou, como estou vendo, bem organizado o encontro, né? Inclusive teve o cuidado de convocar até os policiais para manter a ordem, não é? Isso vai ser muito interessante esse debate. Pois é, aí está o INRI, vai seguir nesse momento aos estúdios. Carlos Simões, ele já chega aí, hein? Está aí acompanhado do pessoal, que terá uma sala especial também para acompanhar o debate. O policiamento encontra-se no local, é claro, o clima é tenso, porque é um debate, evidentemente, que poderia ser, ficar assim, os nervos à flor da pele. Vai ficar sim, você vai acompanhar um grande debate. Está aqui o Major Alcemir, que acompanha esse trabalho e a segurança. É um debate democrático, é um debate ao vivo, e as reações a gente não sabe do telespectador, e a segurança aqui é independente do lado A ou do lado B, é uma segurança pública para a manutenção da ordem e prevenção de qualquer situação que possa acontecer. Pois é, ficamos aqui no pátio da TV Independência em Curitiba, aguardando a chegada do pastor. Daqui a alguns momentos chega então o pastor Takayama, que desafiou o Henri Cristo e vai tentar provar nesse debate que ele não é o próprio Jesus Cristo, como diz. Então daqui a instantes, Carlos Simões, a chegada do pastor Takayama. Então pode rodar lá de... E de caso Takayama, roda lá. Pois é, Carlos Simões, e nesse momento chega aqui aos estúdios da TV Independência, Canal 7 Curitiba, o pastor Takayama. E a expectativa para esse debate, pastor? Olha, Cândido, eu estou naquela condição, eu me lembro quando era menino, e muitas vezes a pessoa queria provocar uma encrenca e chegava e botava a mão na frente, só quem for homem gosta aqui. Eu estou nessa condição, eu não vim polemizar, eu apenas manifestei a minha opinião sobre a questão. E vim aqui até um dia para cumprimentar o homem aqui, para ver se realmente ele tinha o sentimento de Cristo dentro dele. Então eu acabei vindo aqui hoje, para não dizer que eu sou omisso na questão, mas realmente o homem carece tem problemas mentais. Ele já chegou dizendo que o senhor é aproveitador do dízimo aí dos fiéis, das pessoas que acompanham a Assembleia de Deus. Pois é, primeiro, outra coisa clara que eu quero deixar aqui é que eu não venho em nome da Assembleia de Deus. Eu sou um membro da Assembleia de Deus e então gostaria de trazer exatamente alguns esclarecimentos sobre a questão. Mas eu quero ser bem claro aqui que não vim aqui em nome da Igreja Assembleia de Deus. Sou um evangélico e, como todo evangélico, nós temos a nossa posição clara a respeito de um indivíduo como o Yuri. Bom, vocês acompanharam há poucos instantes aqui na chegada do INRI, justamente o que eu falei aqui para o pastor Takayama, o posicionamento do Henri Cristo. É o que nós vamos aguardar e a expectativa é muito grande para esse debate que já começa aí pela TV Independência para todo o estado do Paraná. Pastor Takayama, pode acompanhar? Aí está o capitão Xavier, está também o major Alcemir, que acompanha o pastor Takayama, que está chegando aos estúdios da TV Independência. Bom, Carlos Simões, está aí então. Tudo pronto, pode começar o debate e você quem vai ganhar. Você, telespectador, você que acompanha o programa do Carlos Simões, vai ganhar com isso. O Takayama, um homem de muita cultura, uma pessoa esclarecida, ex-vereador em Curitiba, e o Henri Cristo tem um posicionamento até certo ponto polêmico. Mas quem vai decidir, na verdade, é você. Nesse momento, Rádio Independência. Alô, Mário Celso, um grande abraço. Alô, Mário Celso, um grande abraço, né? Eu trabalho aqui agora, né? Muito bem, então agora vamos chamar para o cumprimento oficial aqui no programa Carlos Simões, o pastor Idecaso Takayama. 1 minuto, Takayama, boa tarde. Boa tarde, Carlos Simões, boa tarde, telespectadores. Nós estamos aqui para conversar um pouco a respeito dessa questão de suma importância para os cristãos. Eu não vim aqui para criar polêmicas, não, eu apenas me pediram o manifestar da minha opinião. E eu, como cristão, como evangélico, eu tenho a minha opinião sobre o assunto. E sei claramente pela Bíblia que o senhor Yuri não é o Cristo e eu tenho as minhas convicções. Eu quis até produzir um diálogo na semana passada, porque ele encontrou-se comigo aqui na entrada, e ele já veio me agredindo com palavras e o seu pessoal. Tanto é que nem trouxe comitiva, viu, cara? Eu vim sozinho. E ele traz toda a sua comitiva já para tentar, através do xingar e do agredir em palavras,
tentar pressionar as pessoas. É lamentável. Eu tinha até uma outra postura a respeito dele, vinha até no coração bom para cumprimentá-lo, ouvir dele qualquer coisa. Eu não tenho nada contra a pessoa dele, mas ele já chegou, foi me agredindo em palavras, me dizendo que eu sou vigarista, que eu sou picareta, ele nem me conhece. Tudo bem, agora eu quero receber agora o Henri, cumprimenta todo o estado do Paraná. Henri, boa tarde. Que a paz seja com todos. Eu quero deixar bem claro uma coisa acerca do que acabou de falar o Intiquim, que eu não tenho nada a ver com ele, por esse bem atenção, ele veio depois de me caluniar em público, depois dele dizer, violando o que está no Evangelho, que eu deveria ser internado numa casa de saúde, eu disse quando me chamar Jesus, não julgueis para não ser julgados, eu disse, porque da mesma forma com que julgardes também vós sois julgados. E ele, o Intiquim, que aí está presente, que na verdade é um bacatarena, a linguagem dele, a comunidade nipônica, que é o povo japonês é um povo trabalhador e honesto, mas toda a família tem uma ovelha negra. E esta é a ovelha negra da raça nipônica que rouba 10% do salário do povo. Ele se diz pastor, sendo que eu não deixei nenhum pastor. Quando eu me chamava Jesus, eu disse que eu sou o único pastor. Eu disse em Mateus 24, versículo 24, que antes de mim viriam muitos falsos profetas, falsos cristos, impostores que se autonomeariam pastores. Ele veio usando o meu nome antigo para chantagear 10% do salário do meu povo. Eu queria só complementar falando nisso. Ele alega que é evangélico. O evangélico não nega o evangelho. E no evangelho está bem claro, em Mateus 10, versículo 8, que eu disse quando me chamava Jesus, ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes, eu disse. Portanto, desde que eu disse, está em Mateus 10, versículo 8, dai de graça o que de graça recebestes, qualquer um que rouba 10% do salário do povo, um salário miserável, tira 10% e para poder manter essa gravatinha toda enfeitadinha, esse sapatinho brilhando que ele anda, se dizendo servo de Deus, é um velhaco, como se diz na linguagem japonesa, um Intiquim. Muito bem, Henri, agora você me diz para o povo do Paraná, por que você é o Jesus Cristo? Como é que você prova isso? Quando eu me chamava Jesus, eu já provei, quando eu fui crucificado, naquele tempo cobravam de mim que eu provasse que era o Filho de Deus. Daí eu fui crucificado, eu não sou só Jesus, eu sou o Filho unigênito de Deus, Adão, que reencarnei como Noé, como Abraão, como Moisés, como David, etc. Depois como Jesus e agora como Henri. E naquela época eu já disse que voltaria, e agora não preciso mais provar, porque eu disse naquela época, pela minha voz, o meu rebanho me reconhecerá. E pela minha voz, nos 27 países que visitei, em todas as capitais brasileiras e principais cidades que visitei, na minha peregrinagem sobre a terra, fui reconhecido pelos meus filhos de Deus, pelos seres humanos livres que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu não preciso provar neste século que eu sou Cristo, porque minha voz prova, a minha presença prova, a minha gratuidade prova. Eu sou o único. Prestai bem atenção, quando esse velhaco vem aqui falar em mim aqui, ele cobra 10% do salário do povo, eu sou o único gratuito. Na minha igreja, no Alto do Boqueirão, é a única casa de Deus verdadeira onde pode vir sem dinheiro, onde eu caso, batizo, faço tudo de graça. Enquanto que esse velhaco rouba 10% do salário do povo. Ele usa um pedaço de Bíblia aí para dizer que eu não sou Cristo. Falta 7 livros na Bíblia dele, como toda a Bíblia de todos os falsos profetas. Tá bom. Nós já continuamos. Takayama, o que você acha dessa opinião, essa colocação, ele afirmando que é Jesus Cristo? Posso fazer um preâmbulo diante das acusações que ele faz? Primeiro, ele diz que é um pedaço de Bíblia. Eu vou mostrar para ele, porque por esse pedaço de Bíblia dá para, só com esse pedacinho de Bíblia, dá para mostrar que ele é um falsário impostor. Ele me chamou de bacataré em japonês, significa bobo. Eu nunca vi um Cristo, primeiro, já começa por aí, eu nunca vi um Cristo xingar os outros, eu nunca vi. Acho que a posição de raça de víbora, a posição dele, raça de víbora, quanto tempo ainda teria que ficar entre nós? A posição ele vem mentir aqui de novo. Eu disse 2 mil anos. Por favor, sim, mas quando vejo a mentira, eu sou obrigado a dizer. Mas ele aguentou, vamos manter agora, senão não dá. A segunda condição é a má educação desse falso Cristo. Eu ouvi ele atentamente, estou ouvindo. Gostaria que ele também respeitasse um pouquinho. Começa por aí, né? Mas não que mentindo na minha presença. Daí não. Dá licença. Tá bem, querido. Mas mentindo na minha presença. Não, vamos escutar. Dá licença. Ei, caramba. Perfeito. Mas não tá surdo, homem de Deus. Escuta um pouquinho. Takayama pode falar.
Carlos, ele diz que o pastor é único, então está aqui na Bíblia. Vamos começar pelo Efésios capítulo 4, versículo 11. Né? Diz, e ele mesmo deu uns para pastores. Em outra passagem ele diz, obedecei aos vossos pastores. Quem escreveu Efésios não é evangelho, isso aí foi o Paulo, o primeiro falso profeta que escreveu isso. Você tá negando? Em verdade eu vos digo, o Paulo disse, está escrito, dito por ele mesmo, que ele não era digno de ser chamado apóstolo. Ele disse porque ele era um... Mas é mentira, Vai falar depois, uma vez cada um, camarada. Ele quer enganar o povo, né? Quer continuar enganando, ele quer garantir. Não pode, vamos ouvir. Mas vamos combinar uma coisa, não? Então eu disse que ele só fala a verdade. A verdade eu sei, vamos ver. Dá licença. Você está acusando a Bíblia de mentirosa, pobre do homem? Não, a Bíblia não. Eu estou citando a Bíblia. Isso aí não é a Bíblia, é um pedaço da Bíblia, essa parte que escreveu Paulo. Paulo não era meu apóstolo. Oi, era uma mas caramba, vai dar licença, rapaz. Mas que coisa. Vai dar meu revólver, dá um tiro pra cima. Pode dar. Takayama, vai lá, Takayama. Não dá, vamos ver. Eu sabia que ele fala. Depois você fala, rapaz. Mas calma. Ele já enganou muito. Tá bom, depois você desmascara ele. Uma vez cada um. Vamos lá. Takayama. Carlos, eu até... Mas você desconcentra, não dá. Essa é a razão, gostaria até de trazer alguns esclarecimentos aqui, telespectadores. Muitas vezes a pessoa diz, por que os pastores da Assembleia de Deus não entram em debate? É que nós somos aconselhados a não participar de debate exatamente por causa dessa, vamos dizer, essa questão incisiva. Você pode observar, cara, se você convidar um pastor da Assembleia de Deus, ele não vem. E eu não vim, portanto, aqui em nome da Igreja da Assembleia de Deus. Eu vim como uma pessoa que tem minhas convicções. E analiso pela Bíblia, quer dizer, ele cai em contradição a todo momento. Ele mesmo diz que eu estou faltando com a Bíblia. Estou lendo uma pequena porção da Bíblia. Ele já está dizendo que então não é parte da Bíblia. Quer dizer, cada citação que eu fizer, ele vai rejeitar. Né? E desses 66 livros que estão aqui, já está rejeitando. Bom, outra questão aqui. Não sou eu que estou em julgamento, eu não estou aqui me cognominando Cristo. É ele que está dizendo que ele quer ser o Cristo. Eu não quero ser, eu sou. Meu Deus do céu. Bom, vamos então, a pergunta que ele fez. Vamos. A minha preocupação... é um povo burro, ele disse na televisão. Eu vi ele dizer que o povo brasileiro é um povo burro. Agora, quer dizer que talvez ele nem é brasileiro. O povo brasileiro acredita nessas coisas. Ele disse, ele chamou meus filhos todos de burro. Então, isso é um absurdo. Depois ele disse que ele não agride. Está gravado, eu vi pela televisão, por esse canal. Ele disse que o povo brasileiro é um povo burro. Eu vi, a televisão mostrou. Isso é uma agressão para todo o povo brasileiro. Olha aí, deixa eu completar uma pergunta, tá? Então é o seguinte, veja bem, realmente é uma questão interessante, o Henry é uma figura diferente, de na concepção sua, de um estudioso bíblico, um filósofo da igreja, da literatura cristã. Acho que o Henry, na verdade, não é nada disso que ele fala. Carlos, eu até disse na entrevista, quando me perguntaram, eu até achei, como você disse, é uma figura interessante. Eu não discordo disso, não, é polêmica, é uma figura interessante. Eu não tenho nenhum rancor contra ele, a pessoa dele. É uma pessoa que... Agora, a minha preocupação é que ele também precisa de salvação, é um ser humano. Então, a minha preocupação é a seguinte, eu não tenho nenhum... A minha posição contra ele, eu disse... existem dois tipos de pessoas. Emprego... Olha, é a sua vez, vai falar 3 minutos, 4 minutos. Mas eu já esqueci todas as mentiras que ele pregou aí. Aí depois agora já esqueci. Então você acha que o Henry tem que ser internado no hospício? Deixa eu só completar, cara, precisa sim. Então, aí está, olha aí, depois de que eu fui examinado por uma equipe de psiquiatras em Belém do Pará, por ordem do Dr. Jaime dos Santos Rocha, juiz de direito de Belém do Pará, e os psiquiatras se tornaram meus apóstolos. Agora esse intiquinho aqui, que nunca esteve comigo, vem me julgar em público. Eu tenho amigos psiquiatras em 2 continentes. Tudo bem. Então, já que você está falando, só uma pergunta. O que você acha de todos os pastores? Pois é, então agora aí está. Primeiro eu preciso mostrar para ti, já que ele citou a Bíblia, aqui está. E peço para tu ler mesmo, com tua boca, o que está escrito na Bíblia. A Sagrada Bíblia, essa é uma Bíblia completa. Efetivamente, eu sou o mínimo dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É o que disse Paulo. Ele, é esse que ele segue. Um delinquente seguindo outro delinquente. O Paulo era um delinquente, conforme acabaste de ler na Bíblia Sagrada. Essa é uma Bíblia completa da edições Paulina, porque se minha igreja me traiu, mas pelo menos a Bíblia que ela confecciona ainda está completa. A minha igreja, que é a única que eu deixei, eu queria fazer uma pequena observação. Pode aqui. fazer. Eu disse assim, Pedro, para falar sobre essas igrejas, todas que ele citou agora. Eu disse, Pedro,
Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu disse, no singular. E a igreja dele não tem origem histórica, essa igreja que ele representa, ele mais um monte de velhacos que chantageiam 10% do salário do povo. Ela não tem origem histórica. A minha igreja, a única que eu deixei foi romana, quando eu disse, está escrito na Bíblia, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, no singular. E não deixei nenhuma outra igreja, e não deixei nenhum pastor, como ele vem se apresentando como pastor. Quem falou em pastor foi o primeiro falso profeta, o Paulo. Oi, foi o perseguidor dos cristãos. Minha. Mas então é o seguinte, então, mas veja uma questão. Se Deus deu ao cérebro ao homem, um homem não pode multiplicar a igreja em maneiras de agir, de pensar? Não sem violar o evangelho. Porque quando eu me chamava Jesus, eu disse, já deixei tudo prevenido. Eu disse assim, eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida. Eu sou o caminho, ninguém vem ao meu Pai senão por mim. Eu disse, desde que eu disse essas palavras, ninguém pode usar no meu nome antigo, fundar novas igrejas. Para mim, fundar a minha igreja, a SOS, a Suprema Ordem Católica da Santíssima Trindade, cuja sede provisória é em Alto do Boqueirão, aqui em Curitiba, eu tive que praticar um ato revolucionário. A minha igreja tem um registro histórico. No dia 28 de fevereiro de 82, eu tive que romper os laços que me uniam à minha antiga igreja romana. Entrei na catedral com 10 mil pessoas dentro e fora da catedral, uma convocação feita pela televisão TV Guajará de Belém, no Pará. Depois de um encontro como esse assim, marquei um encontro com 10 mil pessoas testemunhando. Fui lá, quebrei o bonequinho que eles dizem em Ferreu, na frente do povo que gritava Cristo, 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 e saí de lá detido, porque o Vaticano mandou me prender e saí da prisão sem depender de advogado, porque ficou provado perante Belém do Pará e perante o povo do Pará, que de novo ele vai dizer que é um povo burro, como ele disse que o povo paranense é burro, mas na verdade o povo brasileiro é um povo que tem sentimento. Burros são aqueles que acreditam nele, que dão 10% do salário para ele. Esses sim são burros, porque dão 10% do seu salário para ele. Takayama, rapidamente. Pronto. Eu gostaria só de deixar claro aqui o seguinte, vocês percebem que quem deveria estar em julgamento era ele, não eu. Mas eu vim aqui para esclarecer a questão do dízimo, já que ele faz tantas acusações. Quer dizer, se fosse o Cristo, até entenderia. Primeiro, eu não recebo salário de igreja, Carlito. Eu dirijo até uma igreja do Bacaxeri, mas não recebo. Não, porque o pastor ele não põe a mão em dinheiro. Eu quero que vocês saibam, eu quero que os telespectadores saibam, a Igreja Assembleia de Deus, Batista e outras igrejas, Cruzada, todas essas denominações. Nós temos aquilo que chamamos uma tesouraria, temos uma comissão de contas. Anualmente ou a cada ano, dependendo da estatuto de cada igreja, existe a comissão de contas, a comissão fiscal. São pessoas escolhidas entre os membros, as pessoas que... nós temos, por exemplo, na nossa igreja a comissão fiscal, um é jurista, né, doutor Benedito. Eu não recebo salário. Quero dizer aos telespectadores que eu não recebo. Está aí, eu desafio qualquer pessoa aqui, está aberto. Tudo bem, então é o seguinte, agora... Eu quero que prove tudo e qualquer... Tá bom, é o seguinte, não, peraí, agora é o seguinte, do que vivem, o que fazem, o que comem, o que fizeram antes dele ser pastor e antes dele ser o INRI, após o intervalo... Ô, Tadeu, sai na frente da câmera aí, né, meu? Olha, chegou correndo do estúdio, cadê o Capitão Xavier? Fugiu daqui, homem de Deus! Takayama, o que você fazia antes de ser pastor? Como se vive hoje? De onde você ganha o seu salário para sobreviver? Pois não, Carlos, como ele ofendeu, não a mim, mas a igreja, dizendo que a igreja tem um bando de ladrões que roubam o dízimo, eu quero dizer que a igreja, a nossa igreja, nenhum membro, nem da Igreja Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, ou qualquer outra denominação, ela obriga a dar o dízimo. Dízimo é um ato de fé. O dízimo no Velho Testamento era uma lei, no Novo Testamento passou a ser um ato de fé. A grande parte dos nossos 30 e poucos pastores que temos ganha em torno de 1,6 a 3 pontos, que eu acho pouco. Acho que cada pastor deveria ter uma maneira de ganhar. Ele não tem salário, dois salários mínimo, meio, 3. Eu conheço pessoas que são médicas, abandonaram tudo e hoje vivem dessa pequena ajuda. Claro que tem família, tem esposa, tem crianças. Eu, por exemplo, no meu caso, eu não recebo, Carlos, porque realmente eu tenho alguma condição. Eu venho de uma família até com certos recursos. Meu pai faleceu há pouco tempo, recebi heranças da parte dele. Tenho também... Foi vereador? Fui vereador e você sabe perfeitamente isso. Aliás, eu fui vereador exatamente para tentar ver se podia auxiliar nessa função pública, as obras sociais da igreja.
Então, esse negócio de dizer que rouba disso é uma ladainha para ver se tumultua a situação Não, então eu vou desse explicar indivíduo. em face à lei. Deixa eu falar, Yuri. Deixa eu falar, Yuri. Não seja mal educado. Mais um minutinho, mais um minuto. Pelo menos Mas seja... depois eu vou falar. Tem um pouco de educação quando A eu deixei educação você é tu falar. que tem que ter e não mentir pro povo. Então a falta de Então, educação é mentir pro mas povo. a mentira se prova. A mentira Eu se vou prova provar fácil. agora a mentira. Eu deixo aberto aqui para o telespectador e consultar. Nós temos comissão de contas, pessoas que fazem parte Eu vou da comissão, provar a mentira da juristas, ilegitimidade né? dessa chantagem. O doutor Luciano, o Benedito Luciano, Cuidado, homens de doutor, integridade, você me enganar. advogados, doutores, contadores que fazem parte da comissão, porque nenhum pastor põe a mão no dinheiro. Ele vai para a tesouraria Pela e TV é Independência, aplicado Rádio nas Independência. obras sociais da igreja. Takayama, você é exorcista? Carlos, nós cremos no poder da oração, mas a palavra exorcista está muito vinculada a macumbeiro, feiticeiro, não tem nada disso. Eu creio no poder da oração e se a pessoa usa a palavra de Deus, então pela palavra ele pode fazer isso. Você não podia, você Agora, teria coragem para isso? De exorcizar o Existem ímpio? duas coisas claras nessa situação, Carlos. A pessoa pode ser exorcizada desde que ele esteja presente. No caso Olha, é incrível, no caso do Yuri, olha o que ele não você tem disse. interesse Olha o que o nenhum. Henrique acabou de falar. Ele não tem interesse nenhum. Então, gostaria de ser claro em outra coisa. Quer dizer que um demônio que tem Você me- interesse em sair do corpo. Você me fez uma pergunta, telespectador. Posso não falar Meu agora? Deus do céu, o homem é um... Posso não falar? O homem tem... Não, só Takayama, você teria coragem de exorcizar o ímpio, não? Carlos, Teria poder para isso, Carlos, capacidade, não? olha, não há nem ambiente aqui. Eu vou ser franco. Olha Não há nem só. ambiente. A situação do homem aqui é complicada. Olha só. Ele é violento. Eu pensei realmente... Posso não falar, Carlos? Só um minutinho. Eu pensei quando vi a Rapidamente. primeira vez aqui, no dia que você não estava, Carlos, eu pensei que queria conversar com ele, senti-lo. Porque É. a gente tem... Depois de ter o qualificado o sentimento de Merenocco. amor, a gente não quer que nenhuma alma se perca. Exatamente. E Olha o benfeitor da confesso a humanidade. vocês, Eu louvo com pele de telespectador, ovelha aí, ó. que nós somos seres humanos, Pode falar, temos faça. falhas. Então, nessa questão, eu vim aqui pensando na outra vez, né, e voltei hoje por essa razão, que eu pensei, esse homem pode sair, foi o que eu declarei para o Cândido, né, quando ele perguntou a minha opinião. Então, eu disse, olha, há duas maneiras de analisar o Yuri. É digno de pena por duas razões. Primeiro, se ele está fazendo isso inconscientemente, ele pensa que é o Cristo, existem casos de demência, loucura, maníaco. É o teu caso, hein? Que não é o caso dele, porque ele é vigarista e não louco. Ele é um vigarista. Você nem me conhece. Ele é um vigarista. A gente tá... Você eu, vou nem me mostrar, eu vou dar a prova do delito. Ele viola. Não, o Igor, artigo pode falar agora, vai lá. 171 do Código Penal Brasileiro. Tu, inclusive, como advogado, vou te mostrar para ti, para tu falar para os teus colegas, como enquadrar velhacos como esse e botar na cadeia. Muito bem. É sério, muito sério. Preste atenção. O artigo 171 do Código Penal Brasileiro avisa a polícia que me ouve, os delegados de polícia, se previnam. Alô, Prestai capitão bem Xavier. atenção, doutor da lei. Quando eu me chamava Jesus, eu disse, eu repito de novo, dai de graça o que de graça recebeste, está em Mateus 10, versículo 8. Portanto, a partir desta data, qualquer velhaco, qualquer um que cobrar 10% do salário miserável do povo, usando o meu nome, é estelionatário. Está violando o artigo 171 do Código Penal Brasileiro, além de estar violando o que está escrito em Mateus 10, versículo 8. Agora, vou explicar o que é um salário mínimo, meus filhos. Se eu tenho filhos que frequentam a casa do Senhor lá no Alto do Boqueirão, que ganham um salário mínimo. Então eles me contam o que é um salário mínimo. E ter que tirar 10% antes de pagar o gás. Depois é fácil vir na televisão como esse velhaco veio e dizer, não, o dinheirinho vai lá para as obras de caridade que nunca aparecem. Preste atenção. Então 10% do salário antes de tirar o gás, a luz. Olha os que te elegeram, a maioria eu sei, são pessoas humildes, trabalhadores. Então tem que tirar 10% para dar para um velhaco como este. E os outros velhacos que estão nas outras igrejas, podem ver que ele teve o cuidado de proteger até os outros vigaristas das outras igrejas, que também chantageiam 10% do salário do povo. Ele não só se cuidou em defender o salário que ele rouba deles, desse povo. Outra coisa, na Bíblia está escrito que quando eu me chamava Jesus, eu disse assim, digno é o obreiro de seu salário. Se eu, como eles dizem que cristão, hein? Se eu dizendo que digno é o obreiro de seu salário, como é que esse velhaco pode roubar 10% do salário do obreiro? Antes de ele pagar o gás, a luz, pensai, meus filhos, vós que me escutais, que sois assalariados, cuidai com a lábia desse lobo com pele de ovelha,
que quer roubar 10% do vosso salário. Por isso que ele tem esse cuidado de dizer, não, que o dinheirinho vai bem. Daqui a pouco ele vai mentir como uns que disseram que bota dentadura de ouro e tudo. Daqui a pouco ele vai dizer que o dinheirinho vai para o céu diretamente para o Jesus que está lá no céu. Um Jesus que ele ensina ao povo que está lá congelado, tá? Na temperatura de 273 graus negativos. E nega a reencarnação que eu ensinei quando me chamava Jesus. Tudo isso ele nega para enganar o povo. Pois quando me chamava Jesus, eu disse que João Batista era o Elias reencarnado. Só uma pergunta minha aqui. Você não tem medo de nada na rua? Você sai, você vem, você vai. Você não liga as pessoas correndo de você, tiram o saco de você. Ó o louco, ó o louco, ó o maluco. Eu sou o unigênito de Deus. Eu voltei a este mundo conforme prometi para julgar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, formalizado pelas cruz. Eu não tenho medo de nada, eu não posso ter medo, porque eu não tenho livre-arbítrio. Em 27 países, faz onde milagres, eu estive, faz milagres. O meu Pai, meu Senhor e meu Deus, faz as obras. Ele, com as minhas mãos, faz os milagres. Eu nunca fiz, nem quando me chama Jesus, ele faz. E o Cândido, que é teu repórter, esteve lá na igreja, interrogou pessoas, foi perguntar para ele o que as pessoas que estiveram sendo interrogadas por ele, que infelizmente não foi pro ar, o que elas disseram. E são pessoas humildes, simples, que não é como se fosse alguém que teria algum interesse oculto. Tô bem. São pessoas que de veras tiveram a bênção do Senhor. Tá bom. Agora veja bem a coisa. Em Lucas capítulo 17, versículo 25 a 35, leiam, meus filhos. Lucas 17, versículo 25 a 35, está escrito que antes do dia de glória do Filho de Deus, eu que sou o Filho de Deus, teria que padecer muito e ser reprovado por minha geração. Claro, porque viriam os falsos profetas, encabrestariam minhas ovelhas, conforme está escrito em Mateus 24, versículo 24. E continuando em Lucas 17, versículo 25 a 35, está escrito assim. Assim como nos tempos de Noé, assim será o dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Está lá escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35. Que eu vinha em glória, mas que primeiro é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por sua geração. Está escrito. E aqueles que têm olhos para ver, vê. E aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouve e me reconhecem pela minha voz. E quem quiser, então, me encontra no sábado, às 10h30 da manhã, no próximo sábado, ali na Rua das Flores, onde podem me ver, ouvir, que tenham todos a minha paz. Um abraço, Mário Celso, um abraço, Rádio Independência, um abraço todo o estado do Paraná.